Bom, como foi dito, meu nome é Wagner, sou graduado em Filosofia pela Universidade Paulista, Unip. Neste ano estou aqui no curso de Psicologia da Univas, no segundo período, e sou uma pessoa com baixa visão, até por isso eu uso a bengala verde. Como a Cecília já nos comentou, a bengala não é só branca, a bengala verde, por exemplo, é o símbolo da baixa visão. Bom, eu nasci com um descolamento de retina em ambos os olhos, é isso que me trouxe a deficiência. Então é uma deficiência congênita, de nascença. O meu caso ele é estável, ou seja, com o passar do tempo eu não tive prejuízo na visão, ficou estabilizado. Eu tenho cerca de 10% de visão, é difícil estimar uma porcentagem exata, mas seria em torno disso. Isso no olho esquerdo, no olho direito é mais a percepção de luz mesmo. Enxergo nítido, muitos talvez possam ter essa dúvida, me perguntam, mas como é que é? Você enxerga embaçado, você enxerga vulto, Claro, varia de pessoa para pessoa. No meu caso, eu enxergo nítido. A questão é que eu tenho um alcance visual reduzido, Então, meu campo visual ele é reduzido. Então, para que eu enxergue, por exemplo, todos os elementos de uma cena, eu vou precisar fazer mais movimentos de cabeça, O que vocês, por exemplo, conseguiriam captar numa olhada só, Então, essa questão também o nível de detalhes, Coisas que estiverem muito longe, que estiverem muito pequenas, eu não consigo perceber. Bom, eu venho de uma família muito simples, uma família que vem de uma cidade muito pequena, que vem de um contexto mais rural, que não estava preparada para uma pessoa com deficiência visual na família. Não se tinha todo um acompanhamento da gestação eficiente que pudesse ali apontar alguma coisa e enfim. Então, logo ali nos meus primeiros meses, quando se descobriu a minha deficiência, começamos uma jornada. Minha família, apesar de não estar preparada, mas sempre foi muito disponível para buscar os recursos. Então fizemos aí esse caminho, primeiro com a medicina, tentando entender se existiria a possibilidade de uma cirurgia. Não era possível, seria arriscado eu perder um pouco de visão que tinha. Então começamos um processo aí de buscar recursos, buscar conhecer aquilo que se tinha. E nesse processo eu estou até hoje, para que eu chegasse a utilizar essa lupa eletrônica que eu utilizo hoje em dia, muitos aí, que meus colegas de sala já devem ter visto. Foi um tempo, foi um processo, passando aí por várias lupas manuais, enfim, até a gente chegar nos resultados mais efetivos. E ainda hoje eu tenho descoberto cada vez mais recursos, Nessas últimas semanas aí eu estava experimentando o Kindle, que é um recurso maravilhoso, que vai me permitir muita coisa também. Então a gente está sempre descobrindo coisas novas. E, bom, nessa noite queria deixar aqui alguns pontos para nós refletirmos, sobretudo a partir da pensando a nossa atuação profissional com a psicologia. Primeiro ponto, a Cecília já nos apontava para isso, sempre compreendermos que antes da deficiência há uma pessoa. Nós não falamos muito isso no curso, de olhar o ser humano com um olhar mais integral, de não nos limitar às características, não nos limitarmos a estereótipos, que nós possamos, quando falamos de deficiência, também termos esse olhar, que o nosso olhar não pare na deficiência, mas que consiga ir além, contemplar a pessoa em sua totalidade, pensar que aquela pessoa tem muitas potencialidades, tem sim as suas limitações, mas tem muitas facilidades também, muitas qualidades, que nós possamos, a partir desse modelo biopsicossocial, pensar aí também a realidade da pessoa com deficiência. Independente da abordagem, independente da área de atuação, que a gente possa sempre ter esse olhar.
É que lá na sua clínica, quando um paciente, um cliente, né, como queira, se apresentar diante de você com a deficiência, que você consiga ter esse olhar de entender que ali é uma pessoa com todas as suas alegrias, tristezas, enfim, com toda uma bagagem, que vai muito além, de uma limitação visual, por exemplo, ou de qualquer outro tipo. Quando você estiver atuando lá na psicologia educacional, em você ter ali um aluno com deficiência, que você consiga também ter esse olhar de perceber que, sim, talvez aquele aluno vá ter muitas dificuldades. Talvez ele não vá conseguir atingir tudo que se espera de um aluno, mas será que ele de fato precisa? Será que a gente consegue incentivar aquilo que ele consegue fazer para que ele consiga chegar, dentro das condições dele no máximo possível? Então, nós possamos pensar nisso. Em todos os outros contextos, todas as outras áreas de atuação. Na organizacional, será que no processo de recrutamento e seleção nós conseguimos olhar a pessoa na sua integridade e não olhar apenas uma máquina de produção? Não olhar para a pessoa com deficiência apenas no que ela consegue ou não fazer, mas pensar que ali há uma possibilidade, ali também há uma vida que quer se desenvolver por meio do mercado de trabalho. Nós possamos sempre ter isso em mente. E assim com todas as áreas, por onde nós passarmos, possamos contemplar o ser humano em sua integridade. E uma vez entendendo que antes da deficiência há uma pessoa, nós precisamos também entender que essa pessoa é única, ela é irrepetível, nós não podemos falar de um padrão. Quando nós falamos de deficiência, por mais que o quadro clínico seja parecido, não dá para se estabelecer um padrão. Nenhum livro, nenhuma aula, nenhuma palestra, nenhum curso será suficiente para contemplar toda a compreensão sobre a pessoa humana, porque cada um é único. É claro, a parte técnica é importante, é imprescindível, mas nós possamos ter essa abertura de entender que aquela pessoa tem a sua própria realidade. Que nós possamos pensar essa diversidade. Quando nós falamos em diversidade, às vezes a gente olha num nível muito macro, de pensar os grupos sociais. Mas dentro do próprio grupo há uma variedade, uma pluralidade imensa. Quando nós pegamos esse grupo que é a pessoa com deficiência, dentro dele nós temos diversos tipos de deficiência. Dentro da deficiência visual, por exemplo, como a Cecília falava, tem a cegueira, tem a baixa visão. Dentro da baixa visão existem diferentes graus, existem diferentes tipos de campo visual, Então a variedade é imensa, Então nós podemos falar dessa diversidade no sentido biológico, do quadro clínico, que varia, A Cecília nos contou qual é o caso dela. Eu trouxe aqui que eu tenho o descolamento de retina. Outros vão ter retinose pigmentar, por exemplo, que é outra doença degenerativa da retina, que a pessoa vai perdendo a visão ao longo do tempo. Outros, como eu, vão ter um caso que é mais estável. Outros vão, talvez, ter uma deficiência visual por consequência de um diabetes, por exemplo, que aí é uma realidade totalmente outra, totalmente particular, e assim por diante. Outros vão adquirir a deficiência por um acidente ou uma outra fatalidade, Então, há uma complexidade muito grande. Podemos falar também de uma diversidade psicológica, porque uma diversidade emocional, porque por mais que a deficiência, em termos biológicos, seja a mesma, mas há uma diferença de como que se lida com ela. O processo de aceitação, ele varia de pessoa para pessoa. Então, alguns vão ter uma aceitação mais rápida, outros nem tanto. Uns vão levar a deficiência com bom humor, outros nem tanto, e assim por diante. E aí é a nossa área, dentro da psicologia, que nós estejamos atentos a isso. Saibamos respeitar o tempo de cada um, a personalidade de cada um, o temperamento de cada um, mas sempre ajudando, para que a pessoa, dentro da sua realidade, consiga o máximo possível, alcançar essa autorrealização.
E por fim, nós podemos falar também de uma diversidade social. O contexto em que a pessoa está inserida influencia totalmente na forma como ela vai viver a deficiência. Totalmente. Por exemplo, eu tenho um amigo muito próximo que também tem baixa visão como eu. A nossa capacidade visual é até muito parecida, é o que parece, né? Mas ele tem facilidades que eu não tenho, e vice-versa. Ele tem uma habilidade muito maior de, por exemplo, usar transporte público, de se locomover pela cidade, né? Essa é uma habilidade que eu ainda não tenho, estou adquirindo aos poucos, né? Mas veja, ele sempre viveu aqui, em Pouso Alegre. Ele sempre necessitou desse recurso. Eu não, venho de uma cidade muito pequena, onde, né, não tem essas coisas de transporte público, né? No máximo o ônibus escolar. Então, veja, o contexto ele influencia totalmente, né? Ele vai moldar a nossa forma, as nossas facilidades, né, que nós vamos ter, né? Enfim, eu tive acesso a lupas que ele, por exemplo, não tinha, então eu tenho uma certa facilidade, né? E aí é muito interessante que nós vamos trocando essas experiências e um aprendendo com o outro. Então, quando pensamos na diversidade, né, dentro da pessoa com deficiência, que a gente leva em conta também, né, modelo biopsicossocial, né, a diversidade nos seus aspectos biológicos, nos aspectos psicológicos e também nos aspectos sociais. Não dá para a gente determinar um padrão. A deficiência pode até ser a mesma, mas a forma de vivê-la é totalmente única. E por fim, o terceiro ponto, né, de reflexão que eu queria trazer para vocês, e é o que eu considero mais importante, é nós entendermos que essa pessoa, né, que vem antes da deficiência, essa pessoa que é totalmente única, ela pode ter um sentido. Ela pode ser feliz, ela pode alcançar uma realização. Nós precisamos tirar do nosso imaginário essa ideia de que a pessoa com deficiência é necessariamente triste, é necessariamente deprimida ou qualquer coisa do gênero, né? Que as muitas limitações fazem com que, né, nós não tenhamos essa vontade de viver, de realizar, de buscar, né, novas oportunidades. Não. A deficiência ela pode ter um sentido. E é muito interessante. Uma feliz coincidência, nesse fim de semana eu estava lendo Viktor Frankl, né, no seu livro Em Busca de Sentido, e ele fala justamente disso, do sentido do sofrimento, né, em meio a toda aquela realidade que ele viveu nos campos de concentração. E ele dizia, né, se há um sentido na vida, deve também haver um sentido no sofrimento. E mais adiante, né, ele também vai dizer sobre toda essa realidade, né, que ele experienciou. O sofrimento se transmutava em missão e nós já não mais o queríamos rejeitar. Eu achei isso muito interessante, porque eu me reconheço aí, né? Se eu hoje estou aqui, é porque eu entendo que de alguma forma, né, a minha deficiência ela é uma vocação também. Claro, ela tem os sofrimentos, tem, enfim, todas as dificuldades, mas é possível tirar algo de bom. Ela me permitiu estar aqui, falando justamente sobre esse tema e levando um conhecimento que pode beneficiar a tantos. Para mim é uma questão de quase que obrigação, né? Eu poder aqui dar ao outro o que eu um dia, né, recebi. Porque, como eu disse, minha família, nós não estávamos preparados para isso. E tiveram muitas pessoas que nos ajudaram. Então, nossa obrigação também, nós nos colocarmos à disposição do outro para também ajudar, levar para o outro o conhecimento que nós não tínhamos e nos foi dado a conhecer. Então, isso para mim é muito forte. E dentro da nossa realidade da psicologia, que nós possamos sempre ter isso em mente, ao lidar com uma pessoa com deficiência, né, ajudá-la também nesse processo, de encontrar um sentido nesse processo de alcançar uma felicidade, uma autorrealização. Porque não é fácil. As barreiras sociais são muitas, os estereótipos são muitos, os preconceitos são muitos. E muitas vezes nós compramos a ideia desses estereótipos. E muitas vezes a pessoa se fecha, né, perde a esperança de uma inclusão efetiva.
E não é comodismo da pessoa. É porque a sociedade, de fato, às vezes impõe muitas barreiras e são barreiras muito duras. E a pessoa, às vezes, não tem uma estrutura familiar, uma estrutura psicológica para enfrentar tudo isso. E eis aí a nossa missão com a psicologia. Por isso, veja o papel tão fundamental da nossa profissão a qual nós almejamos aí para esse processo de inclusão, né? Mas é importante, como a Cecília falou, né, nós conscientizarmos também a sociedade, né? Não é só uma tarefa da pessoa buscar se incluir, é também, né? Eu gosto muito de pensar que a inclusão ela vai ser aí a soma, né, da ação da pessoa, né, com a ação da sociedade. Se a pessoa lutar pela sua inclusão, mas a sociedade for resistente, né, nós não vamos alcançar essa inclusão. Mas se do contrário também a sociedade está promovendo a inclusão, mas a pessoa não consegue se abrir para essa inclusão, também teremos uma dificuldade aí. Veja, a psicologia transita entre esses dois ambientes, entre a pessoa humana, mas também com a sociedade. Então a psicologia tem um papel fundamental, né, para transitar entre esses ambientes, para levar esse conhecimento adiante, né? Eu estou muito convicto de que, né, tudo isso se resolve com o conhecimento. O conhecimento ele é a raiz da ignorância, né? E é a ignorância que faz com que a sociedade crie tantas barreiras. É essa falta de conhecimento que faz com que tantas pessoas com deficiência não busquem os seus direitos, não busquem se incluir. Então, que nós possamos levar esse conhecimento adiante.